Olá, uma boa tarde. Estamos começando mais um programa Bate-Papo Legal aqui pelo canal TP Fest. E hoje temos a entrevista pelo Viva Mais Saudável com a nutricionista doutora Cristina Santos, que estará conversando conosco sobre o tema reconhecendo os tipos de fome. Então, quem quiser mandar pergunta e participar da live, pode enviar a sua pergunta que nós fazemos no decorrer da live para a doutora Cristina Santos. Da conexão com a doutora para dar início ao programa Bate-Papo Legal aqui pelo canal TP Fest. Já enviamos o convite. Vamos aguardar aí a conexão. Se quiser fazer pergunta, pode mandar a pergunta que nós fazemos no decorrer da live, ok? Uma boa tarde, doutora. Boa tarde, deixa eu só virar essa câmera aqui. Ok. Que... Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos com a entrevista com a nutricionista, doutora Cristina Santos. E o tema é reconhecendo os tipos de fome. Então, um tema bastante interessante que às vezes muitas pessoas desconhecem aí e pode ajudar bastante vocês. Então, Eu não fiquem na consigo. nossa live, para quem quiser compartilhar a live, compartilhe a live aí conosco e Eu não vamos aguardar aqui. Deu consegui. certo, Deu doutora. certo. Boa tarde, tudo bem? Uma boa tarde, tudo bem? E hoje a gente tem a entrevista reconhecendo os tipos de fome. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecerem. Claro, obrigada pela oportunidade, Rita. Eu sou a Cristina, sou nutricionista clínica. Aqui eu falo muito sobre emagrecimento, a dificuldade das mulheres passarem pelo processo de emagrecimento. Então, quem vir até o meu perfil, quem vir até a mim, vai sempre ouvir da nutrição para o emagrecimento, tá? Sou de Santo André e região, aqui de São Paulo, atendo presencialmente e também online. Ok, então vamos dar início à entrevista e eu já começo perguntando para a doutora quais são os tipos de fome e como identificá-los. Bom, basicamente a gente tem 4 tipos de fome. Tem a fome fisiológica, que é a fome natural, que o nosso corpo manda os sinais. É aquela fome que você sente a necessidade de comer algo, o estômago chega até a roncar quando você passa do horário de comer. Nós temos a fome emocional, aquela fome de vontade, aquela fome que é motivada por um estresse, por um dia cheio, por uma briga, por uma ansiedade, né? A fome causada pelas emoções. Nós temos a fome social, né? Que é muito pouco falada. Que é aquela fome quando você está em eventos sociais, que você acaba comendo porque está em um evento social, e não necessariamente porque está com fome, está à disposição, né? Então, e também a fome do comfort food, aquela fome da saudade, onde você recebe, você tem a lembrança de um prato, de uma comida da sua avó, da sua infância, é sempre voltada como um aconchego. A fome da vontade, que é um comfort food. Basicamente, esses 4 tipos de fome. E, doutora, de que maneira a gente podemos distinguir, então, a fome, a vontade de comer e o apetite? A fome você consegue perceber porque é algo fisiológico. É aquela fome verdadeira, aquela fome que você realmente sente a necessidade de se alimentar. Quando a gente passa muito tempo sem comer, a gente sente aquela fome natural, vem uns tremores, uma fraqueza junto com a sensação de fome. Essa é a fome verdadeira, a fome fisiológica. A fome emocional ou a fome da vontade de comer
é exatamente muito provocada por gatilhos. Eu tive um dia estressante, passei por alguma situação que me causou um estresse e eu quero buscar ali a sensação de bem-estar e prazer, a fome da vontade. O apetite está muito ligado ao que você quer comer ou não. O apetite nada mais é do que os estímulos de fome. Às vezes você fala, eu tenho um apetite danado para comer um chocolate, eu tenho bastante apetite para comer banana. Então, é mais ligado para aquilo que você gosta de comer. Porque as fomes mesmo, o tipo de fome é a fome fisiológica, a emocional, ou aquela social que você também está em um lugar e acaba comendo simplesmente porque tem muita comida ali à sua disposição. E a mídia também influencia bastante, né, doutora? Bastante, muito. E assim, quanto mais, eu digo sempre que a pessoa que está no processo de emagrecimento, quanto menos ela ficar naqueles canais de receitas, que vai te. Quando a gente começa a assistir uma receita, não para mais de vir outras receitas, né? E aquilo vai instigando, vai trazendo aquela vontade, vai dando aquele apetite, e muitas vezes nem é a fome verdadeira. É mais pela vontade, a necessidade de mastigar algo, de estar com algo na boca o tempo todo. E como é possível fazer um controle disso? Um mascar chiclete ajudaria, doutora? Não, não ajudaria. Pelo contrário, né? Quanto mais você está mastigando, você está engolindo, você está produzindo suco gástrico no seu estômago sem ter nada para digerir. E isso, com o passar do tempo, acarretaria até em talvez uma doença, né, no estômago, uma gastrite, a azia, por conta de ter suco gástrico e não ter nada para digerir. Porque toda vez que a gente tem o estímulo de engolir, a gente tem essa produção do suco gástrico aqui no estômago, mas a gente não tem nada para digerir. E isso pode ser mais prejudicial. O ato de mascar chiclete não ajudaria. Ok. E é possível sentir fome mesmo depois de ter feito uma refeição? E quando isso acontece, o que fazer? É possível sim, porque e isso acontece muito com aquelas pessoas que têm o hábito de comer uma sobremesa mesmo após se alimentar. A pessoa está habituada, ela só vai se sentir, ela vai sentir que a saciedade dela é completa se ela, mesmo fazendo uma boa refeição, ainda comer uma sobremesa ou ainda comer um petisco. Tudo isso é pelo hábito. E para mudar essa situação, você tem que criar um novo hábito e entender que, em um dado momento, você se alimentou. E você tem que dar um tempo, né, para o seu cérebro associar. Pessoas que comem muito rápido, o cérebro nem consegue associar que ela já se alimentou. Porque o nosso cérebro, ele leva de 20 a 30 minutos para associar, mandar um estímulo para o nosso estômago de que a gente se alimentou, que não precisa mais pôr comida. Então, é possível, sim, a pessoa comer e ainda ter a sensação de fome. Às vezes até porque comeu muito rápido e o Sim. cérebro ainda não entendeu. Exatamente. E aí, o que acontece depois é aquela pessoa ter a sensação de que, nossa, eu exagerei, comi demais, sabe? Aquela sensação de que passou do limite. Geralmente, as pessoas que comem muito rápido, se elas não estão habituadas a ter uma quantidade certa para comer, elas sempre vão exceder naquilo que precisava. Por isso que é muito importante a gente dar à alimentação o tempo que ela necessita, né? Que seria ter ali ao menos meia hora reservada para cada refeição para você passar, para você fazer as suas refeições, para que você não exceda e realmente tenha a sensação de saciedade após se alimentar. Tem muita gente que acaba utilizando o celular enquanto está almoçando, jantando. Isso também acaba prejudicando aí o entendimento do cérebro que a pessoa está se alimentando, doutora? Sim, porque a sua atenção fica dividida. Se a gente não está presente no processo de alimentação, você às vezes nem
nem presta atenção naquilo, você não saboreia, você nem dá atenção. Eu digo que o ato de alimentar, ele é natural do ser humano, mas a gente deveria dar a atenção necessária a esse ato. Porque quanto mais distração você tem, você pode exceder na quantidade de comida. E cada momento, cada alimentação sua, é importante que você esteja presente e saboreie o alimento, que você saiba identificar o que você está comendo, até para te trazer aquela sensação de prazer e de saciedade. É muito importante a gente entender o nosso estímulo de saciedade. Hoje é natural que as pessoas tenham perdido o estímulo de saciedade. Aquelas pessoas que têm um comportamento beliscador, que passam o tempo todo mastigando, elas já nem sabem mais reconhecer o estímulo de saciedade. E de todos os tipos de fome que nós temos, qual é o mais prejudicial? Eu diria para você, sem sombra de dúvida, que é a emocional. A fome que é causada por estímulos, né, emocionais, você não tem um controle. É muito difícil a pessoa conseguir parar no momento e ter aquele controle de dizer: eu não vou comer porque eu não preciso disso. As questões emocionais, elas são bem difíceis de serem controladas. Então, a fome, né, a vontade de comer, a fome que é causada por causas emocionais, sem dúvida, a mais difícil da gente tratar. E como é possível controlar a fome? Eu gostaria que a doutora Como é? desse uma dica. Olha, para controlar a fome, você tem que fazer uma alimentação muito bem, muito boa em nutrientes. Às vezes, a pessoa come, 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 mas se ela faz uma alimentação rica em carboidratos refinados, se ela faz uma alimentação rica em açúcares, quanto mais essa pessoa come, mais ela vai sentir vontade de comer, devido ao metabolismo da insulina e da glicose. Então, para você controlar a fome, você tem que fazer uma alimentação rica em fibras, bastante vegetais, frutas, legumes, uma boa quantidade de proteína. A proteína é muito importante, principalmente no processo de emagrecimento. Para a pessoa ter um processo de emagrecimento eficiente, a gente precisa aumentar o aporte calórico das refeições. E as mulheres, especialmente, tendem, né, a ter uma ingesta de caloria menor. A gente sempre deixa no prato um pedacinho de carne, mas nunca deixa a batata frita. Então, o aporte de proteína é muito importante, principalmente no processo de emagrecimento e principalmente no controle da fome. E, doutora, pessoas que têm diabetes e se alimentam, mas continuam emagrecendo, seria uma má alimentação ou algum outro tipo de problema que precisa ser tratado? A pessoa com diabetes, ela tem uma descompensação no organismo, né? É o metabolismo da insulina e da glicose. Como essa pessoa... E ela sente muito fome. Mesmo ela perdendo peso, essa pessoa sente muita fome. Por quê? A insulina está sempre circulando no sangue. A pessoa que tem diabetes, ela não consegue colocar a insulina para dentro das células, não consegue sintetizar a glicose. E isso gera uma cascata e vive sempre com aquele sentimento de fome, sempre com insulina circulando e sempre com glicose sobrando. E esse emagrecimento que a pessoa acaba sofrendo é normal? É normal da doença quando está descompensada. Por isso que diabetes é tratada com a medicação, principalmente quando ela está descompensada. Tem muitas pessoas, durante um processo de tratamento, ajuste eficiente da dieta consegue reverter o quadro da diabetes, mas tem que ser muito regrado, muito alinhado. A gente não dá a devida importância que o diabetes pede, né? Muitas das vezes o diabetes é tratado como uma doença corriqueira, uma doença normal. E a diabetes é perigosa, ela é uma doença silenciosa e ela
causa muito danos à pessoa quando ela está descompensada. E a alimentação, a nutrição é muito importante para essas pessoas que têm o problema com diabetes. Nossa, é fundamental. Se a gente fizer um tratamento, a pessoa se comprometer a regrar-se, a seguir exatamente, em muitos casos ela reverte e até consegue, né, se não for o diabetes do tipo 1 e for o diabetes do tipo 2, sair da medicação. E, doutora, qual tipo de fome que nós podemos chamar de saudável? A fome fisiológica. A fome fisiológica é a fome saudável, porque se a gente não sentir vontade, se a gente não sentir fome, a gente não se alimenta, né? Falando da fisiologia, da necessidade. Nenhum ser humano mantém, né, o bem-estar, mantém a vida se não se alimentar. Nós precisamos colocar nutrientes no nosso corpo. Então, a fome fisiológica, ela é uma fome saudável. É onde a gente tem o estímulo de que a gente precisa se alimentar. O cuidado está dessa fome no que você vai colocar para matar essa sua fome fisiológica. Porque quando a gente está com fome de verdade, a gente não escolhe o que come. É nessa hora também que a gente tem que ter bons alimentos em casa, ter consciência do que realmente você vai colocar no seu prato para matar a sua fome. Por quê? Você pode matar a sua fome tanto com um belo prato de salada, com brócolis, couve-flor, alface, tomate e uma boa porção de proteína, mas também você pode matar a sua fome com um combo de um fast food. Né? Só que a qualidade nutricional disso, a gente nem consegue ter um comparativo. E aí acaba desencadeando a obesidade também, principalmente até nas crianças e adolescentes, né? Exatamente. Hoje a gente tem um quadro muito triste, né, de obesidade. A obesidade, eu diria, pela última vez que eu vi um estudo, 50% da nossa população está em sobrepeso, caminhando para a obesidade, né, por tudo que vem acontecendo, né? A gente hoje tem uma facilidade muito grande, né, de pedir alimentos na palma da mão, celular, os aplicativos. A gente não se movimenta. Hoje todo mundo praticamente tem um carro, escadas rolantes. Quase as pessoas são sedentárias. Aí, aliada a má escolha alimentação, vem a obesidade. E as crianças sofrem muito com isso, né? Hoje as crianças não brincam, vivem na tela do celular, na televisão ou no videogame, o que contribui ainda mais para o ganho de peso. Com certeza. E a gente vai para o quadro Mito ou Verdade? E eu gostaria de perguntar para a doutora, é mito ou verdade que conhecendo os tipos de fome é possível emagrecer? Com certeza, é verdade. Se você saber distinguir o seu tipo de fome, se naquele momento, aquele estímulo que você está sentindo é a fome fisiológica, no qual você realmente precisa reservar um tempo e se alimentar, dando prioridade para uma alimentação nutritiva, com certeza você vai ter um processo de emagrecimento muito mais favorável. Se você tem o conhecimento que a fome que você está sentindo é devido a um estresse, uma situação que ocorreu no ambiente do trabalho, que você está buscando algo para comer só para te dar aquela sensação de prazer e você conseguir controlar isso, colocar um foco em outra questão, com certeza você consegue emagrecer sim. E, doutora, para quem tem esse problema de fome emocional, ligado ao estresse, à ansiedade, na hora que dá vontade de comer, se ela comer uma salada, ajudaria também? Ajudaria as saladas no geral tem muita fibra, né? Os vegetais têm muitas fibras, vitaminas e minerais. O processo de crescimento. Mas uma pessoa que sofre de ansiedade, ela não busca um brócolis para comer. Uma pessoa que sofre de ansiedade, ela não busca para comer para aqueles alimentos açúcar e gordura. Os alimentos ricos em açúcar e gorduras é explosão de prazer e de bem-estar quase instantaneamente. Você coloca um bombom na boca,
ao entrar em contato com a sua língua, ali, com a saliva, você já vai se sentindo uma sensação de bem-estar. Esse é o ponto mais difícil das pessoas que têm problema com ansiedade, né, ou de estresse, de procurar alimentação e não ter controle, porque as comidas mais palatáveis e fontes de bem-estar são as comidas que têm a combinação de açúcar e gordura. E o nosso próximo mito ou verdade é que a diabetes, a ansiedade e o estresse causam uma fome excessiva? Sim, diabetes causa uma fome excessiva, a ansiedade causa essa fome devido. A ansiedade tem tanto a ansiedade que causa a procura de pessoas com fome, mas a ansiedade faz para comer, né, para se sentir a agonia que a pessoa sente. É verdade. E a gente aí vai entrar agora na pergunta dos internautas. Nós temos perguntas aqui na caixinha que eles enviaram. E eles perguntam, gostaria de saber o que é e como identificar a fome oculta. A Letícia, de Minas Gerais. Fome oculta, eu diria que a fome oculta está relacionado ali com aquela sensação da ansiedade, que você quer comer algo, mas não sabe o quê, né? Quando a gente quando a gente tem a fome emocional, você muitas das vezes não sabe nem o que você quer comer. Você só sabe que você precisa colocar algo na boca. E aí você coloca um chocolate, às vezes não melhora. Você pega uma batata frita, não melhora. Toma um refrigerante e não melhora. Tá? Esse tipo de fome que ela se relata, a fome oculta, é uma fome emocional, porque você mesmo não sabe o que quer comer. A Gisele Almeida está perguntando se o brócolis ajuda. Ajuda muito. O brócolis é excelente fonte de vitaminas e minerais. O brócolis quase não tem calorias e seria um alimento que deveria estar bastante presente nas nossas refeições. E poucas pessoas comem brócolis, né? Tem muitas. Eu atendo algumas mulheres e vejo uma resistência ao brócolis, ao couve-flor, mas é excelente. E a próxima pergunta da caixinha aqui é da Simone. Ela é do Paraná. Ela está perguntando como lidar com a compulsividade. Isso da compulsividade alimentar, ela precisa buscar um tratamento direcionado a isso. Por quê? A compulsividade alimentar, ela só é um sintoma. Aí teria que encontrar a causa desse sintoma, né? Eu digo sempre que a nutrição, ela tá muito, ela tem que andar lado a lado ali também com a psicologia. Em muitos casos, só a nutricionista não consegue resolver. Principalmente quem sofre com ansiedade e quem sofre com problemas emocionais que desencadeiam a compulsividade alimentar. Então, teria que, claro, seguir uma dieta, mas também tem que buscar uma ajuda profissional aí com as terapias e entender qual é a causa dessa compulsividade. E a Gisele, ela está mandando aqui na live, ela tem uma prima que ela só sente fome pelo olfato. É porque o ato de comer nosso, ele é desencadeado tanto com o olhar e pelo cheiro. Se você olha para uma comida, embora quem nunca passou num lugar onde daquelas vitrines que fala, nossa, que negócio bonito, deu até vontade de comer, a gente não come só com a boca, a gente come com os olhos, a gente come pelo cheiro. Quando você passa perto de algum restaurante que está acontecendo, né, que está naquele momento de preparo das refeições, preparando um bife acebolado. A boca até enche de água, só de você sentir o cheiro, porque a gente não sente o prazer só colocando na boca. O olhar
e o olfato desencadeia também essa vontade de comer. E seria uma fome saudável ou não? Seria desencadeado emocionalmente mesmo? Então, se ela sente essa fome, de fato, quando ela está ali próximo do horário de se alimentar, ok. Aí a gente teria que avaliar como que está a alimentação dessa pessoa no período todo. Por quê? Eu posso sentir aquela fome só de sentir o cheiro, mas realmente está ali próximo do meu horário de almoço, não tem problema nenhum. Mas agora, eu terminei de fazer a minha refeição, uma hora depois eu senti um cheiro de um negócio lá que me deu água na boca. Aquilo ali é uma vontade de comer e não uma necessidade, porque você já se alimentou, né? Teria que avaliar o comportamento dessa pessoa para entender se seria ruim esse cenário ou não. E a gente tem a pergunta do Milton, que mandou pelas redes sociais. Ele pergunta qual as consequências que a fome pode causar no organismo, além da obesidade. Olha, a fome, quando ela é fisiológica e a gente coloca alimentos saudáveis, né? Tem uma alimentação nutritiva, ela não causa problema. Agora, quando a gente não tem boas escolhas alimentares, e é o que mais acontece, a gente faz uma alimentação rica em carboidratos simples, refinados, a gente faz uma alimentação rica em frituras, pode desencadear, além da obesidade, o diabetes, né, pelo excesso de carboidratos e açúcar, pode desencadear pressão alta, se você faz uma alimentação ali, né, a hipertensão, se você faz uma alimentação ali rica, né, em sódio, principalmente em embutidos, em alimentos, né, muito industrializados, você pode desencadear uma gastrite, é, devido à qualidade da alimentação que você faz. Você pode ter uma síndrome do intestino irritável. Diversos são os fatores que podem contribuir, diversas são as doenças que você pode ter por conta de uma alimentação ruim. Você tem um estímulo de fome, mas aí o que você escolhe para matar essa fome não são fontes boas de alimentos, e aí isso sim pode desencadear várias doenças relacionadas à alimentação. E a gente tem a pergunta da Valquíria, que é do Rio de Janeiro. Ela pergunta como controlar a mente para não sentirmos culpa por comer, pois eu tenho 1,80 m e peso só 52 quilos, mas sempre quando vou me alimentar, sinto culpa. Então, ela já sofre por perda de peso, né? Com 1,80 m, com 52 quilos, ela tem baixo peso. Ela tem um relacionamento disfuncional com a comida, porque não tem problema nenhum a gente comer. É saudável a gente comer. Se a gente não se alimentar, a gente não tem vida. Uma pessoa que passa muito tempo sem comer, ela não vai ter boa saúde. O relacionamento, né? A alimentação, ela pode tanto causar a obesidade, como a falta da alimentação causar a desnutrição, né? E uma pessoa pode tanto ter problemas com o excesso e como ter problemas com a falta da alimentação. O baixo peso também não é saudável. Você pode ter carência de vitaminas, você tem ali, não tem uma boa estrutura muscular. Ao ficar doente, se a gente não tem uma boa estrutura muscular, a gente corre o risco de desenvolver mais, como eu posso dizer a palavra correta, mais agravos à saúde. Então, o relacionamento disfuncional com a comida não é bacana, tanto para o excesso quanto para a falta. Uma pessoa com 1,80 m com 52 quilos, ela está ali classificada ali como baixo peso. E a gente tem a pergunta do Lucas, que é de São Paulo. Ele pergunta: dormir pouco pode aumentar a vontade de comer? Sim. O fato de você passar muitas horas acordada faz com que você se alimente mais, com que você, né, coma mais.
E o fato de você também não dormir bem também traz agravos às produções hormonais. E a gente precisa ter um sono de qualidade, porque é durante o sono que a gente tem ali as formações de hormônios como a grelina, a leptina, hormônios que agem diretamente ali no estímulo da fome e da saciedade. E o Leandro, que também é de São Paulo, ele mandou: eu trabalho durante a noite. Então a minha vida é dormindo de dia e acordado a noite toda. É inverso. E eu gostaria de saber se isso vai ser prejudicial no futuro, porque já tem 10 anos que eu trabalho no turno da noite. Com certeza, a gente que trabalha à noite, eu falo a gente porque eu me incluo nesse grupo de pessoas, ultimamente, a gente tem sim uma perda, né, da qualidade de vida. O sono da noite não se compara ao sono do dia. É por isso que a gente tem que sempre procurar formas de ter um sono reparador ao longo do dia. É, eu falo que a pessoa que tem a rotina invertida, ela tem que se adaptar ao inverso também. Praticamente os mesmos horários que você faria a sua alimentação ao longo do dia, é os mesmos horários que você teria que fazer essa alimentação à noite. E, de fato, priorizar ali as 8 horas de sono durante o dia. Colocar uma aromaterapia para poder ajudar, fechar, colocar um blackout para você, uma máscara de sono, para você realmente ficar num ambiente escuro, para que você consiga enganar o cérebro que você está dormindo ao longo do dia, para amenizar essa descompensação que a gente tem. Porque o dormir durante o dia nunca será igual ao dormir à noite. E a gente tem a pergunta da Fátima, aqui da live. Ela diz: qual queijo que a pessoa diabética pode comer? Ela pode comer qualquer queijo, porque o queijo ele é fonte de gordura e proteína. Já o diabético ele tem que se atentar com a qualidade da alimentação, com a questão do açúcar e dos carboidratos. Doutora, aproveitando a pergunta da Fátima, para quem tem o colesterol alto junto com a diabetes, neste caso, o queijo seria a ricota ou qualquer tipo de queijo pode ser Os comido? queijos amarelos, aqueles mais curados, parmesão, meia curas, sempre são os de melhores opções, por conta dele já passar por um processo de maturação. Ok. E a gente vai então para a pergunta da Carmen, que é de Contagem, em Minas Gerais. Ela mandou pelas redes sociais e ela diz: meu pai sofre de hipertiroidismo e possui uma fome fora do normal. O médico diz que é por causa da tiroide. Nesse caso, o que é possível fazer para controlar? A tireoide, olha, tem um pernilongo aqui me rodeando. A tireoide descompensada, ela precisa ser tratada com medicação, né? Porque enquanto você não tratar a disfunção da tireoide, né, não entrar com uma medicação para começar a ter esse controle, só a dieta não vai dar conta. Né? Tem muitas doenças que, infelizmente, a gente precisa da medicação para que em conjunto com a medicação, ela começa a entrar ali, né, ficar em homeostase e a gente conseguir evoluir até o ponto de conseguir, com a alimentação, manter essa tireoide ou qualquer outra doença em equilíbrio. Mas, enquanto ela está descompensada, a gente só com a alimentação não consegue grandes coisas. Deixar ela equilibrada, a gente consegue colocar a alimentação ali e ter um ganho muito bom. E a gente também tem a pergunta da Leila, que é de São Paulo. Ela pergunta: ingerir alimentos muito rápido pode aumentar a sensação de fome? Aumentar, não. O que pode acontecer é você
comer a mais. E quando o seu cérebro mandar o estímulo de que você se alimentou, você já excedeu na quantidade ingerida. E a pergunta do Paulo de São Paulo, ele pergunta: o que fazer quando sentimos fome? É algo que precisa ser investigado quando isso acontece somente à noite? A fome noturna está muito ligada, tem vários relatos, muitas pessoas falam que sente muita fome à noite. Mas normal é aquelas pessoas que ao longo do dia não fizeram boas refeições. Normalmente são aquelas pessoas que ao acordar não faz um café da manhã bem equilibrado, que o ideal é sempre, né, na nossa primeira refeição do dia, a gente ter um bom aporte de proteína, um bom aporte de gorduras boas. E normalmente as pessoas tendem a comer errado, né, ao longo do dia, e aí chega à noite, vem aquela sensação de fome maior, que daí a tal da fome noturna. Mas normalmente essas pessoas passam ao longo do dia com uma alimentação muito ruim, nutricionalmente falando, e à noite a fome realmente bate. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é da Samanta, de São Paulo. Ela pergunta: mesmo jantando, eu acordo no meio da noite com fome, com o estômago doendo. Isso é normal, doutora? Ou pode me causar uma obesidade? Se as, não é normal a gente acordar no meio da noite com fome, principalmente se você realmente fez um jantar bacana. Agora, tem aquelas pessoas que preferem comer bolachinha de água e sal, comem ali 5 biscoitinhos de água e sal e acha que isso é um jantar. Não é um jantar, né? Você enganou ali e vai enganar momentaneamente. E aí, se você foi dormir e não fez uma boa refeição, vai vir o estímulo de fome. Mas as pessoas que acordam à noite, a maioria não é fome que sente, é sede. Por quê? A gente negligencia muito a quantidade de água que a gente deveria tomar. E muitas das vezes não é fome que você está sentindo sede. Só que o nosso cérebro não distingue o estímulo da sede e da fome. E naturalmente a gente associa que é fome. Mas na verdade você está precisando tomar água, né? Isso é uma questão muito importante. Avalie a quantidade de água que você tem tomado ao longo do dia. E à noite, o que você pode estar sentindo não é fome, é simplesmente sede. Começa a tomar água para você ver que vai resolver a situação. Ok, doutora. Para quem estiver na live e quiser fazer mais alguma pergunta, pode estar fazendo, porque a gente está quase chegando ao final da entrevista, ok? E a gente vai para o quadro Falando a Verdade. Doutora, a gente tem muitos problemas ao longo lidado aí com a fome. As pessoas que estão assim em situação de rua, muitos deles não têm uma alimentação aí adequada, às vezes nem se alimenta. Eu gostaria que a doutora falasse quais são os riscos que isso pode trazer para esses tipos de pessoa. Aí a gente já está falando, né, para uma classe de pessoas assim que vive em vulnerabilidade total. Além da desnutrição, né, é muito comum. Antigamente, a desnutrição era só aquelas pessoas magras, né, as pessoas caquéticas, né, que realmente eram magras por não ingerir alimentos. Hoje, nós já temos um cenário de ter obesos desnutridos. Por quê? Comem excessos de calorias, excessos de gordura, mas não têm o aporte nutricional dos nutrientes. As pessoas em estado de situação de rua são pessoas que têm uma carência nutricional muito grande, são pessoas que a gente vê essas carências nutricionais visíveis no corpo, na pele, nas unhas, no cabelo, na conjuntiva dos olhos. Uma pessoa desnutrida, a gente já consegue ver os sinais através, né, só de olhar. E pessoas em situação de rua, às vezes ela pode até estar acima do peso por fazer uma alimentação ruim nutricionalmente, mas estar desnutrida.
E a desnutrição, a carência de vitaminas, só traz agravos para o funcionamento do intestino. A pessoa pode desenvolver uma diabetes, uma hipertensão, uma doença de pele, ter aqueles edemas, aquelas pernas inchadas. Então, só tem, eu diria que é bem complicado essa situação. E a gente tem a pergunta da Patrícia aqui na caixinha de perguntas. Ela enviou, eu tenho problemas com a vitamina D. Eu gostaria que a doutora desse uma dica de quais alimentos eu posso estar fazendo para ajudar a subir essa vitamina que mesmo tomando a medicação não sobe. A vitamina D é a exposição ao sol. A gente hoje, acho que metade da população tem a carência de vitamina D, porque eu não sei, né, as cidades onde as pessoas moram. Aqui em São Paulo, a gente mal é exposto ao sol. A gente sai para trabalhar às 7 da manhã, chega às 6 da tarde, então a gente não consegue ter exposição ao sol. Melhor fonte de vitamina D é o sol. E se você, mesmo suplementando e principalmente se for receitada para o médico, é uma dosagem alta, e ainda assim os níveis não ficou bom, provavelmente você está com alguma disfunção relacionada a outras vitaminas, porque é um conjunto. Tem vitaminas que dependem de outra para que o seu estoque permaneça no seu organismo. Então, provavelmente teria que investigar mais, investigar a vitamina B12, investigar a vitamina B9, para ver se também estão com estoques baixos, investigar zinco, ferro, cobre, para que a suplementação de fato seja efetiva, tá? Mas, assim, fontes de animais, né, de origem animais, também contribui. Peixes, moluscos, frutos do mar. Mas, assim, a melhor fonte de vitamina D é exposição ao sol. Ok, doutora, eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, contratar os serviços da doutora. Então, aqui pelo Instagram, né, o Instagram hoje é a porta de entrada, no meu perfil, @CristinaSantosNutri, tem o link lá da bio, onde tem o contato do meu WhatsApp, que fala diretamente comigo para agendamento de consultas e outras informações. Eu tenho também alguns programas online, um programa de emagrecimento online, tem um desafio de emagrecimento online, tem vários e-books que ajudam, né, a pessoa que está engateando, que quer começar ali o processo de emagrecimento. Então, no meu perfil, no link da bio, tem todas as informações de tudo que eu ofereço, tanto da consulta quanto dos produtos online, para quem tiver o interesse. Ok, doutora. E a doutora gostaria de acrescentar algo que a gente, às vezes, deixou de falar durante a entrevista? Olha, o que eu acrescentaria é para você realmente dar importância ao momento da alimentação, para você realmente dar importância ao que você escolhe para colocar no seu prato, para você estar presente a cada estímulo de fome. Será que realmente eu acabei de almoçar? E a gente sabe quando a gente come bem. Fiz um prato adequado ali, que tem arroz, feijão, carne, legumes, e uma hora depois eu já senti fome. Será que realmente é fome? Será que não é uma ansiedade? Será que não é um estresse? Aquela agonia por algo? Para você parar e se reconhecer. E muito importante também dar atenção à ingesta de água. A gente está chegando agora num período de inverno, onde a gente negligencia bastante a ingesta de líquido. A água é muito importante. E assim, não adianta tomar um litrozinho de água, não. Cada pessoa tem uma quantidade de água que é ideal para a pessoa. E eu vou deixar aqui o cálculo. É o seu peso vezes 35 ml por dia de água. Multiplica o seu peso vezes 35 ml, que vai dar a quantidade de água adequada para cada pessoa tomar ao longo do dia. Essa é a quantidade mínima. E agora que a gente está entrando no inverno, hidratem-se.
coloquem água aí na rotina de vocês, porque a sensação de fome vai diminuir muito. A água, ela tira aquela sensação, aquela vontade de comer, doutora? Sim, porque em muitos momentos você nem está sentindo fome, você está precisando apenas de se hidratar. E normal a gente busca qualquer estímulo que a gente sente, a gente associa à fome. E nem sempre é fome, é sede. E o cérebro da gente não consegue diferenciar o estímulo de sede e o estímulo de fome. Por isso que é muito importante. Quando você sentiu aquela fome, ao invés de procurar algo imediatamente para pôr na boca, tome ali um copo bem cheio de 200 a 300 ml de água e aguarda meia hora. Se persistir, coma alguma coisa. O bem provável que esse estímulo passe e você fique bem. A Carla acabou de mandar uma pergunta aqui. Ela disse que às vezes ela está com fome e ela chupa uma bala para enganar o estômago ou come um chocolate. Ela está fazendo certo ou não? Olha, se ela realmente estiver com fome e não fez nenhuma refeição anteriormente, ela está fazendo um mal, né? Porque uma bala e um chocolate, ela só está colocando calorias para o corpo e não vai resolver, não vai matar a fome. Ela colocou ali uma quantidade de calorias e de açúcares que é bastante prejudicial, né? O açúcar é bastante prejudicial ao nosso corpo e não resolveu a fome. Minutos depois, no máximo meia hora depois, ela vai sentir fome porque ela precisa realmente fazer uma alimentação. E então, se você realmente não fez uma alimentação adequada, enganar o estômago com uma bala e um chocolate, você não está fazendo bem. Ok, doutora, eu gostaria de agradecer a doutora. Nós estamos chegando no final da entrevista. Espero vê-la novamente com um novo tema aí, com o Viva Mais Saudável, trazendo orientações para as pessoas e um tema bastante polêmico, como foi esse aqui da fome. Eu gostaria aí de agradecer a sua presença aqui no canal TP Fest pelo Viva Mais Saudável. Eu que agradeço pela oportunidade, Rita. Estou sempre à disposição. E o pessoal está falando aí que é a melhor nutri, a Ana Souza. Mandou aí um Muito obrigada, recado aí. Ana. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu gostaria de agradecer a todos os internautas que participaram, enviando aí as suas perguntas pelas redes sociais, pelo chat do site do Viva Mais Saudável, tpfest.com.br, e também pelo suporte de atendimento. Então, agradeço a todos os internautas e os internautas que acompanharam a live, mandaram também suas perguntas aqui no ao vivo. Então, agradecer a todos vocês e obrigada, doutora, por esclarecer aí as dúvidas dos tipos de fome, que foi o nosso assunto hoje. Muito obrigada e até mais. E a gente vai ficando por aqui com o programa Bate-Papo Legal. Até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau.